Amados famílias, aqui do meu ladinho está a minha musa. Eu costumo dizer assim que ela é a musa de todo o tempo, né? Verão, ano todo, né? Musa do meu dia a dia, né? Minha parceira, minha amiga, minha esposa, missionária Janes. A gente vai estar nesse instante aqui discutindo um assunto, comentando um assunto, né? Trocando uma ideia. Sou o pastor Rogério, a todos vocês graça e paz. Esse é mais um programa, a gente leva tempo para fazer isso, né? A gente leva tempo porque a gente quer preparar alguma coisa bem inteligente, bem tranquilo, né? A gente nem avisou dessa vez. Nem não avisamos nada, estamos aqui de supetão, né? Então vamos lá. Esse é mais um programa do canal Pura Exegese Bíblica, né? E aí convido você depois para dar lá um joinha, se caso você se interessar pelo assunto, se o assunto chamou a tua atenção, se você gostou, né? Para que a gente possa desenvolver mais esse trabalho, e se você não gostar, claro, para a gente melhorar naquilo que possamos estar errando, porque nós somos passivos também de erros, né? Fazemos parte ali da Igreja Evangélica Boas Novas, cujo nosso pastor é o pastor Mateus, que fica aqui na cidade de Santa Cruz Cabrália, extremo sul da Bahia, né? Eu ia falar coisinha aqui, mas não vou falar, né? Porque senão ela vai ver aquela cara que é coisa gostosa, eu vou ficar quieto. Mas o que é que você ia falar, pastor Rogério? Quer deixar assim sobre a questão do Descobrir do Brasil, mas deixa isso para outra situação, né, patroa? Para não dar briga. Bom, a nossa igreja fica num bairro aqui da cidade de Santa Cruz Cabrália o bairro chama-se Nova Cabrália. Caso você venha conhecer a cidade de Santa Cruz Cabrália algum dia, queira conhecer o nosso ministério ali, pastor Mateus, nesse bairro, Igreja Evangélica Boas Novas. E o assunto em pauta aqui é um assunto bem relevante e importante. Eu chamei aqui minha esposa para a gente tratar desse assunto, porque quer queira, quer não, de alguma maneira ele vai entrar num certo ponto, talvez de um teor assim, de uma prática machista, não sei, né? A gente vai desenrolar isso aqui, mas o tema é uma pergunta, né? Como nós lemos e interpretamos as Escrituras com os óculos da denominação da igreja que fazemos parte, né? Quando nós fazemos parte de uma igreja, a pregação que nós fazemos essa pregação baseada nas ideias e nas interpretações, na maneira de enxergar da nossa denominação, ou nós lemos e interpretamos as Escrituras e pregamos com os óculos do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero lançar essa pergunta para a missionária Janes e vou resumir para ficar mais fácil. Como nós temos que ler e interpretar as Escrituras, missionária, com os óculos da nossa igreja, da nossa denominação, ou com os óculos do Espírito Santo de Deus? Fique à vontade para você falar desse assunto aí. Amém, né? Paz e graça. Então, esse assunto aí que a gente está começando hoje claro que pela visão do Espírito Santo, né? Pelo óculos, pela lente, pela visão do Espírito Santo, porque as congregações, as igrejas são falhas porque são organizadas por instituição humana, apesar que tem o guia, que é Jesus, as Escrituras, o Espírito Santo, né? Mas tem umas coisas que é mais por cultura, né? Lugares, algumas coisas assim que eles... mas que o Espírito Santo é quem tem que guiar e que tem que... A gente não está criticando igrejas que cada um fica na igreja que quer, né? Mas tem igrejas que têm costumes, usos e costumes, e tem aquelas que não importam. Não forçam muito essa barra. Isso não importa tanto. O importante é que você tenha a visão espiritual, que realmente a Bíblia ela não proíbe, não força, não obriga, não há lei, usos e costumes, né?
Mas é isso. Então a gente tem que botar o Espírito Santo, que a transformação tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Não quer dizer que eu estou com a roupa muito comprida, quer dizer que eu sou crente. Muitas vezes não. O salvo santa, né? Sim, exatamente. É o dia a dia com o Espírito Santo que vai dizer se você está salvo ou não, né? Isso. Pode, tem certeza? Uhum. Bom, queridos, diante dessa percepção, desse ponto de vista que a missionária acabou de tratar, eu também concordo com ela em gênero, em número e em grau, né? Usos e costumes não devem ser compêndio ou base ou regra que defina uma doutrina para a salvação de ninguém, né? Na vida cristã dentro da igreja, o uso e costume não é compêndio doutrinário e não define salvação de ninguém, como muitas denominações aplicam, né? Algumas até exageram. Eu já vi algumas mensagens no YouTube, né, no Facebook, de líderes que chegam a ser taxativos. Eu vou aqui ser bem objetivo, né? Vou detalhar aqui alguma coisa, né, com muita propriedade no assunto, né? Eu já vi líderes dizendo, né, em altares, que pastor ou crente que usa bermuda, né, tem que se converter, porque a bermuda não é de Deus, né? Tem que seguir a doutrina. Mas qual doutrina, né? Tem que seguir a doutrina, né, da igreja, né? E usa a bermuda, quem usa a bermuda até na intimidade, né? É coisa absurda. A gente ouve algumas coisas absurdas, que até na intimidade o crente não pode usar bermuda, né? E por aí vai. Eu não vou aqui entrar em detalhes para não ficar um assunto meio que chocante, né? Mas eu acredito que quem assiste YouTube, Instagram, redes sociais, deve, além de mim, acompanhar algumas loucuras, né, de alguns pastores de certas igrejas por aí, né, que enfatizam que usar short, o crente que usa short, usa bermuda, né, ele está pecando. Inclusive, se ele usa bermuda em casa, né, ou camiseta em casa, ele está pecando contra Deus, que o Espírito Santo se entristece com isso, né? Uso e costume na igreja falando mais alto do que o contexto bíblico. Então, são coisas perigosas, né? Então, interpretam as Escrituras de acordo com a lente da igreja e não com a lente do Espírito Santo, né? Por isso que nós frisamos esse assunto. O capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 5, que vai tratar da vestimenta da mulher e do homem, né? Deixa eu só ler aqui rapidinho, não vou me demorar, né? Em Deuteronômio, capítulo número 22, e o versículo 5, que trata, né, basicamente desse assunto lá para Israel, né? A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por toda aquele que assim procede. Isso falando para a nação de Israel. Não estou dizendo que também não sirva para nós hoje, né? Como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 da sua primeira carta a Timóteo, no versículo 9, né? Vamos olhar aqui o que o texto vai dizer. Segundo 1 Timóteo, capítulo de número 2, versos 9, que diz o seguinte aqui, versículo 9, do capítulo 2, verso 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência, discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Vou repetir. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência, ou em outras versões, com bom senso. Mas por que Paulo, ao escrever essa carta para Timóteo, eu vou resumir, porque o nosso tempo é curto, eu não quero aqui também ser enfadonho, mas por que Paulo disse isso na questão de cabelo, de vestimento? É porque, na verdade, naquela época, algumas mulheres ricas que faziam parte da igreja, ao fazerem assim alguns
arranjo no cabelo, né, tratar do cabelo, vamos dizer assim, colocavam alguns adereços exagerados nos cabelos, né, algumas joias, né, pedras preciosas no cabelo que chamava atenção, e isso não era muito legal, né, dentro da igreja, né. E é claro que, querido, pegando esse texto, né, trazendo para os nossos dias, né, existem, claro, algumas igrejas, né, que quando a gente entra, isso, igreja que prega uso e costume, aí vai o recado aí, né, que prega muito uso e costume, que exige muito, principalmente das irmãs, o povo, que é, como é que eu posso escolher a palavra certa aqui, o povo, que é aí tratado com muito radicalismo, né, as irmãs, né, de algumas igrejas que temos do seio pentecostal, em que não pode usar pintura, não pode usar brinco, não pode usar isso, não pode usar aquilo outro, mas quando você entra na igreja para assistir um culto, parece uma competição, né, de voz e um desfile né? Muito obrigado, né, pela conclusão da fala. Modas bem atuais. Modas bem atuais. Aí que acontece. Olha o saltão, ó. Isso. Foram alguns homens, né, também, né, que para se dizer que estão se vestindo bem, né, também exageram nas suas roupas, com algumas calças, né, desculpe aqui a expressão que eu vou usar, chitãozinho e chororó, super ligadas. Super ligadas, né? Que aí falam das irmãs, porque as irmãs na igreja, né, elas sofrem, né? As mulheres, o machismo, querido, ainda não saiu das igrejas, não. Me perdoe a franqueza, né? E aí, Paulo vai tratar nesse contexto de decência, né? Nesse versículo aqui, de decência, né? De se vestir adequadamente, né? De uma maneira que venha assim, não gerar, né? Não gerar má interpretação, escândalo, né? A modéstia, a ausência de vaidade em relação a si mesmo. Em outras palavras, a pessoa que não é modesta, ela se veste para se aparecer, né? Ou canta para se exibir, né? A gente vê isso aí nas igrejas que, gente, só Jesus na causa. Além de ser um desfile de moda na igreja, né? É também um desfile de voz. Em meio a um culto, a liturgia, além de ser um desfile de moda, né, que a gente vê muito, né, uma competição de quem se veste melhor, de quem está com o cabelo mais escovado, né, e por aí vai, quem tratou com menos ou com mais chapinha, né, e aquelas caminhadas na igreja, né, querem chamar a atenção, né, do público, e por aí vai, é aquele desfile de moda, né. Se pergunta, me perdoe, eu sei que tem muita gente que vai para esses eventos nas igrejas, né? Não vou dizer nem culto, mas evento, né? Na igreja, que vai para adorar, né? Eu sei disso, não estou aqui generalizando, mas tem algumas pessoas na igreja que vão para chamar a atenção, né, da galera, né? E ainda tem uma coisa que eu acho muito engraçado, irmão. Há 30 anos eu escuto isso e pastorei durante 20 anos e escutei muito isso. As palmas adoram ao Senhor. Tipo assim, disfarce, né? Porque a palma não é para Jesus, é para ele, né? Aí usa Jesus como fuga, né? Para não dizer que é para ele, né? Mas as palmas glorificam o Senhor, né? Sempre tem essa fala para chamar atenção. É verdade ou não é? Já perceberam isso? Tem igreja que ministra, prega e, né, ninguém fala isso no altar. Louvo, não fala, mas tem igreja que faz questão, né, de dizer isso. As palmas, né, o cara cantou, o cara pregou, o cara deu uma saudação, né, ou ela pregou, ela deu uma saudação, ela cantou. As palmas glorificam o Senhor. Conversa para boi dormir, porque a palma é porque ela quer que o pessoal aplauda ela, né, Jesus. Jesus nunca precisou de aplauso, né? Então vamos lá. A modéstia é a ausência de vaidade em relação a si mesmo. Isso é, a modéstia, ela trabalha, né, para honrar Jesus e não honrar a mim mesmo. Porque, na verdade,
a vaidade, ela é o quê? É o egocentrismo da pessoa. Ela quer que as pessoas, ela se veste daquele tipo, chama atenção, né? Para poder as pessoas verem ela como centro. Lamentavelmente é isso, né? E o que é que isso tem a ver, pastor, com uso e costume? Simples. É que hoje, né, tem muita gente que proíbe usar batom, usar brinco, usar alguma coisa na igreja, né? E usa esses argumentos dizendo que é doutrina para a salvação e para a santidade. Não é. Aí que entra a pergunta: como é que nós estamos lendo e interpretando as Escrituras? Com os óculos da nossa denominação, que enfatiza muito doutrinas que não são bíblicas, ou criam ideias doutrinárias que não são bíblicas, ou com os óculos do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente for parar para interpretar a Bíblia com os óculos do Espírito Santo de Deus, a gente vai entender que certas proibições na igreja, em se tratando de uso de costume, não é Deus proibindo, é o homem proibindo. Não é a Bíblia proibindo, é o homem proibindo. Por alguma razão que a gente não sabe o porquê. Mas o problema é que a proibição ela é tão extrema que tem trazido uma definição. E qual definição? Quem não usa brinco, quem não usa batom, quem não usa bermuda vai para o céu. Quem usa brinco, quem usa batom, quem usa bermuda vai para o inferno, definindo a salvação da pessoa por meio do uso e costume. É como se o uso e costume, usar brinco, usar batom, definisse ou não a salvação daquela pessoa. Isso é tirando Jesus da jogada. Você vai ser salvo se você não usar mais brinco, porque o Espírito Santo... Quem disse isso na Bíblia? Quando foi que eu já vi, irmão, eu já vi profecias... Eita lasqueira, agora deixa eu pegar. Eu já vi profecias de certos profetas por aí que dizem: irmão, e olha que a pessoa não é nem crente, irmão, o Espírito Santo mandou dizer para você, né, que esse brinco aí não está se agradando, e se você não tirar, né, você vai ter problema, ele vai cobrar de você, vai pesar a mão. A pessoa nem crente não era, irmão. São profecias, são situações que não têm fundamento bíblico nenhum. A pergunta é: de onde é que essa galera tira essas bizarrices? Então, queridos, como é que nós estamos lendo e interpretando as Escrituras? Com os óculos do Espírito Santo ou com os óculos da nossa denominação? E eu quero encerrar, e é claro que a missionária, antes de eu ler, missionária, a senhora concorda, a senhora discorda do que eu acabei de falar? Fica à vontade, a senhora tem todo o direito de concordar ou discordar porque eu falei, né? Pode ficar à vontade, depois eu leio o texto. Não, inclusive tem esse negócio de que eu já passei por isso. Deus está mandando dizer você cortar sua unha, que sua unha está muito grande. Bota Deus em tudo, sabe? Às vezes é coisas que a pessoa está se sentindo incomodada e quer falar. Aí eu disse: mas eu nem faço minha unha cresce, vai crescendo, tora, assim, eu não sou vaidosa, mas... Aí a mulher falou isso aí, entendeu? Como se fosse eu deixasse crescer, porque eu sou vaidosa. Não, cresce porque, entendeu? Eu nem mandava ninguém fazer minha unha nessa época que a mulher falou isso. Aí eu não levei a sério, né? Porque eu vi que é errado quando a gente usa o nome de Deus, dizendo que é Deus que está mandando dizer. É uma coisa muito... Tem que ter cuidado, porque muitas vezes não é Deus, né? Que aquilo ali não está interferindo em nada. Em quem realmente eu sou, como o Espírito trabalha na minha vida. Isso aí não. Mesmo porque, desde o tempo de José, por exemplo, José, ele tinha uma cultura no judaísmo. Quando ele passou a ser o governador do Egito, ele teve que se acostumar com as doutrinas de lá. Ele pintava o olho, ele usava aqueles adereços, mas em nenhum momento Deus disse: não vou ter mais parte contigo, porque você está mudando aí as coisas. Então, assim, é coisa de lugar, de cultura, entendeu? Ele não mudou quem ele era por dentro em relação a Deus. Ali era só adereços, porque ele estava num lugar que o normal era aquilo ali, entendeu? É só isso que eu queria explicar. E outra coisa, que antes de eu ler o texto, né? É Deus, quando ele fala com alguém, usa até um profeta, tem que estar contextualizado nas Escrituras.
eu vou deixar aqui uma fala que eu ouvi algum tempo atrás de um pastor que eu achei importante. Peguei para mim. Aquele que é cheio do Espírito Santo, segura aí, querido, que agora o bicho vai pegar. Aquele que, isso é principalmente para aqueles, né, que eu faço parte também do movimento pentecostal, né? Apesar de que também eu tenho aí um grande apreço, né, e também carrego comigo uma linha reformada, mas vamos lá. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles são bíblicos. Eles são bíblicos. Quem é cheio do Espírito Santo, eles são bíblicos, porque o Espírito Santo, quando ele fala com alguém, ele fala tendo as Escrituras como fundamento, porque o que ele fala é as Escrituras. O Espírito Santo, ele nos ensina na revelação, na profecia, na visão, que seja onde for, no sobrenatural, nos dons, nas Escrituras. Agora, presta bem atenção, é só para deixar isso aí para os supostos profetas, que falam muita profecia dizendo que é Deus, e não é Deus porque não tem fundamento bíblico. E quando eu falo fundamento bíblico, é contextual, não é apenas um versículo isolado para dizer que é de Deus, não, é contextual. Agora, presta atenção aqui no que foi que Jesus disse lá em Lucas capítulo 10, versos 25 em diante, na parábola do bom samaritano, que o assunto aqui, né, é sobre o amor. O assunto aqui é sobre o amor que socorre, que ajuda, né, que dá a mão para o outro. Esse é o assunto aqui desse texto. Porém, olha o que Jesus diz aqui. E esse tipo de amor não era o amor que o povo judeu entendia, né, ou interpretava. Então vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e responde, né? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Aí depois você vai entender aqui a maneira com que ele é. Tanto que lá embaixo, né, conta a história do bom samaritano, mas aí o escriba faz a seguinte pergunta. Eu vou ler aqui o contexto aqui. Ele respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Isso o fariseu respondeu a pergunta de Jesus: como você lê a lei, ele respondeu, né? E aí Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Aí ele vem com outra pergunta, o fariseu, ou escriba. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque ele entendia que o próximo dele, o escriba, eram aquelas pessoas que faziam parte do seu seio religioso, ou parente, da maneira judaica. Era só as pessoas que faziam parte do seio judaico. Era esse que era o próximo que eles entendiam. Aí Jesus traz a parábola do bom samaritano. Quando ele diz aqui, Jesus, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê, como você interpreta? É essa a questão. Como é que nós interpretamos as Escrituras? Quando nós a lemos na igreja, a gente interpreta com os olhos, com a lente, com os óculos da denominação que nós fazemos parte, do jeito que ela prega. Temos que seguir o padrão da ideia da igreja, exatamente como está ali, ainda que ela esteja ensinando extremamente errada, né? Eu estou usando aqui extremamente errado, porque tem igreja que só Jesus na causa, irmão. Ensina heresia que só o sangue do Cordeiro. Eu sei que tem igrejas sérias que cometem seus erros, mas procuram consertar. Mas tem igreja que não. Tem igreja que não. Mantém o padrão de ensinamento errado e quer que toda a igreja siga aquele padrão. Então, é por isso a pergunta: será que nós estamos interpretando as Escrituras verdadeiramente segundo os óculos do Espírito Santo ou da nossa denominação? Eu sei que eu tenho que respeitar a minha igreja, a minha denominação, né? E eu louvo a Deus, porque a igreja que eu faço parte, não estou aqui bajulando a minha igreja, não. Eu louvo a Deus que a igreja que eu faço parte, ela procura de todas as formas de ensinar a palavra pura
exegeticamente falando, como deve ser. Não é uma igreja perfeita, mas procura ser diferente no aspecto de ensinamento bíblico, procura ensinar a Bíblia como é. A pregação é bíblica, a exposição da palavra é como está ali, da maneira que está escrito, com as limitações de cada um, mas procura ensinar as escrituras como é. Isso me faz admirar o trabalho da minha igreja. Não é melhor do que ninguém. Tem outras igrejas além da minha que tem trabalho da mesma forma, da mesma maneira, procura ensinar como é. Porque tem igreja que só Jesus na causa. Né? Mas enfim, como é que nós estamos interpretando as escrituras? Estamos lendo e interpretando com os óculos da nossa igreja, né? Porque uma certa feita eu vi uma conversa de um camarada na mesa, né? E aí a gente conversando ali sobre denominação, né? Aí ele falou da igreja dele, né? Que ele amava a igreja dele, maravilha, e que ele seguia a ideia, né, da igreja dele. Ele citou o nome, né? Que a igreja dele que era certa e que ele aceitou, né, como se a igreja dele foi mais perfeita. Eu falei, você aceitou Jesus da sua igreja, né? Você enxerga as coisas como a sua igreja prega ou você enxerga as coisas como o Espírito Santo enxerga? Essa que é a questão. Não estou aqui sendo contra usos e costumes, não é isso, muito pelo contrário. Eu sei que nós temos que andar de maneira decente, de maneira saudável, né? De maneira modesta, né? Mas isso não quer dizer que se eu vejo uma irmã, né, na rua usando um brinco, não vou dizer que ela vai para o inferno por causa disso, porque não tem fundamento bíblico. Se eu ver uma irmã usando batom na igreja, ela não vai para o inferno por causa disso. Se ela usa na rua uma bermuda, não sei, não vai para o inferno por causa disso. Porque tem muita irmã na igreja que usa roupão, né, que tem a língua maior do que o corpo, e não são poucas, né, missionária, né, que usa o roupão, né, não usa nada, não usa apetrecho, não usa bijuteria, mas minha irmã é só o sangue do cordeiro, né, fala mal de todo mundo, né, desculpe a franqueza, é linguaruda, né, fofoqueira, né, já julga todo mundo pelo olhar e se acha Mulher Maravilha do Evangelho, né? Mas só o sangue, né, do cordeiro. Mas enfim, você está rindo, né? Então, como é que nós estamos interpretando? Era isso que Jesus perguntou para aquele homem. Vem cá, quando você lê a lei, como é que você interpreta ela quando você lê? Qual é a conclusão que você tira? A maneira que você está lendo, né, interpretando, realmente é a correta? Realmente é isso aí que o texto está realmente tentando trazer? É isso que o escritor queria dizer para mim e para você? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Missionária, concorda ou discorda desse ponto de vista? Infelizmente é por aí mesmo. As pessoas veem muito o externo, né? Mas não procuram conhecer as pessoas, já vai julgando muitas vezes, né? Pelo que vê, pelo que acha. O achismo, né? E é dessa forma, mas infelizmente a pessoa chega a esse ponto, né? Mas tem que pedir sabedoria a Deus, se arrepender, tem que procurar melhorar em relação a isso e procurar ver que o que muda a pessoa não é o que ela está vestindo, e sim quem está nela, né? Se é o Espírito Santo. Então isso é o que transforma as pessoas. Muito bom. Louvado seja Deus. Então, queridos, que a gente possa ler as Escrituras com os óculos do Espírito Santo e tentar ajudar a igreja que nós fazemos parte, trazendo mensagens baseadas na visão bíblica que o Espírito Santo, a revelação bíblica que o Espírito Santo nos concede. Respeitando, é claro, as normas estatutárias da nossa igreja, sem problema, isso é indiscutível, mas que algumas regras que a gente encontra em algumas igrejas de uso e costume não venham ser nas nossas pregações, né, a base doutrinária para definir a vida eterna, a eternidade de ninguém, porque uso e costume não define a eternidade de ninguém. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo e seu revestimento de poder para sermos transformados pelo Evangelho, para vivermos em novidade de vida, no caráter, na conduta, no bom senso. Só que bijuteria,
né? É claro que não pode haver exageros, tem que haver bom senso, tem que haver equilíbrio, né? Com certeza, tanto no uso de bijuterias, ou de pintura, ou de vestimento. Porém, uma pessoa que usa o brinco não vai para o inferno, como muitos dizem, não, porque não tem base bíblica para isso. Se ela aceitou Jesus, ela aceitou foi a Jesus, né? E o Espírito Santo de Deus não vai usar nenhum profeta. Vou só fechar aqui para dizer, irmão, Deus manda te dizer que é para você tirar esse brinco, porque isso aí não está agradando a ele. Eu não vejo base nenhuma na Bíblia para isso. Não vejo. Nem a carta lá para Pedro não está enfatizando isso como muitos usam, né? Então vamos tomar cuidado, né, com essas ideologias humanas, com essas doutrinas humanas, né, para que não venhamos aí então cometermos heresias, mais do que já está acontecendo nas nossas igrejas brasileiras no século XXI. Leia a Bíblia e a interprete, peça ao Espírito Santo de Deus o entendimento daquilo que você está lendo. Estude, analise, respeite, claro, a sua denominação, respeite as normas, né? Mas vamos analisar aí se as normas também elas têm realmente contextualização bíblica ou não. Que Deus abençoe a todos. E detalhe, se vocês gostarem do nosso trabalho no YouTube, né? É claro que as nossas ministrações, as nossas mensagens não tem cenário, não tem performance, né? A gente não faz performance, como muita gente gosta de fazer para chamar a atenção, né, das pessoas, não. A gente procura trazer as escrituras. E se você quiser nos ajudar, né, agora eu vou fazer esses pedidos de maneira bem elegante, né? Se você quiser nos ajudar, dando um joinha e também divulgando esse trabalho para as pessoas, né? Se você achou interessante, então eu e a minha esposa missionária Janes agradecemos de coração o seu apoio, né? O seu apoio, porque o nosso trabalho aqui é pregar o Evangelho e alcançar almas para Jesus de Nazaré. Amém? Missionária, considerações finais, por gentileza? Eu sempre vou deixar ela falar, porque ela arrebenta. Vamos lá. Então é isso, a gente está encerrando mais um vídeo aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham compreendido, né? E repasse para outras pessoas, se inscrevam, porque é sempre bom aprender mais da palavra de Deus. Amém? Um abraço, galera. Fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima!